Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos a mais uma TPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento do Aprender Sempre. Estamos aqui nesse momento de estudos, né, como fazemos todas as semanas, né? Meu nome é Rosana, eu sou professora de matemática, aposentada da rede. Eu sou uma senhora de 63 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos, tem um rosto bem arredondadinho, uso um óculos, uma armação rosé, passei um batom hoje vermelho, estou com os meus brincos pequenininhos, estou usando hoje uma blusa preta com umas nuances brancas, estou sentada atrás de uma escrivaninha, atrás de mim eu tenho uma porta fechada de madeira, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao intérprete de Libras, ao Jerry, que está aqui com a gente, vai ficar com a gente até o final desse nosso momento de estudos. Muito obrigada, viu, Jerry? Então, professores, vamos dar início ao nosso momento de estudos. Hoje, vocês me dão licença para compartilhar aqui o nosso PowerPoint, né? Hoje, vocês estão assistindo aí dia 1º de dezembro, vocês estão pensando, né, ou já estão estruturando a semana de estudos intensivos, né? Que ela ocorre do dia 12 ao dia 20 de dezembro. Então, vocês estão aí se estruturando, professores aí do 6º ao 9º ano, juntamente com os vossos coordenadores, né, das nossas escolas, vocês estão se estruturando para planejarem essa semana de estudos intensivos. Eu vou colocar aqui os demais PowerPoints. Se vocês já se organizaram aí na sala dos professores, onde vocês estejam assistindo a essa gravação, por gentileza, busquem o material. Quando a gente colocou aqui todo o material do Aprender Sempre, né, que para a semana de estudos intensivos, para a SEI, vocês podem utilizar o material que está disponibilizado do ano inteiro, né, para planejar a SEI, de acordo com a habilidade que vocês vão propor o desenvolvimento, né, nessa semana para os vossos estudantes. Então, aqui vocês podem acessar o material, né, esse caminho vocês sabem. Convidamos vocês a buscarem todos os roteiros formativos, desde o 1º bimestre até o 4º bimestre. Cada QR Code desse aponta, né, vocês apontando o celular, vocês têm em mãos um roteiro formativo, né, que são as trilhas que a gente pensou para organizar essas formações, né, do Aprender Sempre, da TPC do Aprender Sempre. Então, aqui fica para vocês buscarem os roteiros formativos. Nós vamos apresentar, nós colocamos aqui 4 objetivos, né, para essa nossa formação da SEI. Então, nosso foco hoje e na próxima semana é a semana de estudos intensivos, tá? Então, nós vamos revisitar brevemente aqui o cronograma e a estrutura das nossas formações, vamos refletir um pouco sobre a preparação dessa semana, o quanto é importante se debruçar, né, na preparação dessa semana de estudos intensivos. Nós vamos analisar alguns dados, e a gente traz aqui o CAED, os dados que o CAED nos traz, né, que vocês têm acesso, fora a avaliação que vocês fazem nas vossas escolas, né, nós vamos trazer aqui as avaliações, alguns dados do CAED, e vamos sugerir algumas ações, né, para fortalecer o planejamento aí dessa semana de estudos na escola de vocês, de acordo com a realidade de cada um de vocês, das escolas, do Estado. Nós vamos revisitar o cronograma. Vocês percebem que está pintado aqui de cinza? Eu vou pegar minha canetinha aqui. O que está pintadinho aqui de cinza, né? Nós trabalhamos com a sequência de atividades 5, 6 e 7 do 6º ao 9º ano, onde nós trouxemos um pouco a discussão sobre a construção do raciocínio lógico-matemático. Hoje, dia 1º de dezembro, nós trazemos a primeira parte da SEI, né, o planejamento da avaliação, né, que é recuperação e aprofundamento.
Depois do nosso encontro, vocês podem assistir às pílulas do conhecimento, de acordo com o ano que vocês ministram aula, sexto, sétimo, oitavo ou nono. Semana que vem, nós temos novamente a segunda parte, que a gente vai se aprofundar um pouco em relação a esta semana da SEI, trazer alguns temas bacanas que nós selecionamos para conversar um pouco, e as nossas duas últimas formações do ano, que a gente vai trabalhar com a leitura e escrita, né, em todas as áreas do conhecimento, certo? Então, nós já fizemos aqui uma breve apresentação do nosso cronograma. Nossas duas partes das nossas formações, desde de agosto para cá, nós temos duas, né? Temos a parte 1 e a parte 2. Hoje estamos aqui, né, na parte 1, e na semana que vem vamos trabalhar aqui com a parte 2 da formação. E vocês estão convidados, como eu já falei, para assistirem às Pílulas do Conhecimento, certo? Hoje 1/12, semana que vem 8/12 e a parte 2. Se vocês não assistiram às formações passadas, vocês podem buscar no Centro de Mídias todas as formações que nós fizemos esse ano, né? Se vocês perderam alguma, ou se vocês querem rever algum tema que nós trabalhamos, de acordo com o nosso cronograma, vocês fiquem à vontade aqui para rever, por gentileza, as formações e as pílulas. Tem um QR Code também, que ele me direciona para o Centro de Mídias, e eu vou buscar lá as formações. Bom, semana de estudos intensivos, e aí a gente traz aqui uma reflexão aí para vocês, né? A gente gostaria de estar junto, conversando aí com vocês, lembrando que essa nossa formação de hoje, 1 de dezembro, depois nós teremos outro dia 8 de dezembro, e a aplicação da SEI, ela está programada para ser desenvolvida do dia 12 ao dia 20 de dezembro, certo? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Quais são os dados e os recursos didáticos que você pretende utilizar para planejar a última SEI do ano de 2022 em sua unidade escolar? Então, você, professor, junto com os seus pares, com os gestores das vossas escolas, né, da escola de cada um de vocês, quais são os dados e os recursos que vocês têm, né, para fazer esse planejamento? Que eu acredito que hoje, 1 de dezembro, vocês já estejam fazendo esse planejamento, que vocês já tenham buscado alguns dados, já tenham ido atrás de alguns recursos, tá certo? Então, escrevam aí, né, no diário de bordo de vocês, escrevam no caderninho, numa agenda, né, para que no final vocês possam ir conversar com os vossos pares e traçar esse planejamento, quem ainda não começou, quem já começou, né? Essa é a intenção. Bom, a semana de estudos intensivos, como a maioria de nós, né, todos nós aqui que já estamos na sala de aula, né, os novos que entraram há pouco tempo, né, ela tem como objetivo recuperar e aprofundar aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes, mediante atividades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas realizadas no decorrer do ano. Nós sabemos que neste ano de 2022 tivemos algumas avaliações, e através dessas avaliações, principalmente a sua, professor, né, a avaliação sua de sala de aula, ela é de suma importância para que a gente pense como podemos nessa semana, né, trabalhar, levar atividades para os estudantes. A semana de estudos intensivos, ela está prevista no calendário escolar de 2022, ela é composta por dias letivos considerados momentos de revisão, né, recuperação e aprofundamento também das aprendizagens essenciais para a continuidade do percurso educacional de todos os estudantes. Vamos pensar aqui um pouquinho, a previsão dela é do dia 12 ao dia 20, certo? Nós tivemos aí duas avaliações agora, em outubro até dia 1º, né, que é hoje, que é o SARESP. Então, nós tivemos a aplicação da avaliação de aprendizagem em processo 3, o resultado já está dentro do CAED, do dia 24 de outubro até 25 de novembro, os estudantes puderam acessar a plataforma do CAED e fazer as avaliações.
e vocês também, nós estamos imersos aí, né, dia 30/11 e 1º/12, todos imersos aí na realização do SARESP, também uma outra avaliação de suma importância, que ela nos dá evidências, né, ela nos mostra resultados que podem dar direcionamento aí às nossos planejamentos, né, nas nossas escolas. Bom, na semana de estudos intensivos, vamos conversar aqui um pouquinho, né? É hora de planejar, né? Então, é hora de realizar os diagnósticos, juntamente com os estudantes, né? Nas habilidades, quais são as habilidades essenciais, selecionar quais são essas habilidades essenciais que requerem mais atenção ou que eu preciso aprofundar. Eu preciso identificar os objetos de conhecimento matemático que eles estão permeando aí, que vão permear a minha semana de estudos intensivos, e eu preciso traçar um plano de ação e intervenção, né, para ações pedagógicas sobre leitura, escrita e processos avaliativos, né? Então, aqui eu vou me debruçar em cima. Vocês percebem que está lá a escola, nós professores, a aprendizagem, os estudantes, né? Então, todos aí envolvidos, né, nesta semana, que é de suma importância, né? Eu vou passar aqui o nosso próximo slide, só para que a gente possa conversar um pouquinho sobre quais avaliações, aonde buscar essas evidências para que a gente possa fazer esse planejamento, né? Então, a avaliação principal é a sua, né, professor? É a avaliação que você leva para a sala de aula, é aquele olhar de vocês, né, todos os dias, né, para os estudantes, são as avaliações que vocês aplicam para grupos de estudantes, sejam elas iguais para todos, vocês fazem por blocos de alunos, né, por grupos de alunos, né, dependendo da complexidade, dependendo da necessidade de cada estudante. Nós temos também a avaliação diagnóstica de entrada de 2022, aonde ela está, os resultados dentro do CAED. Nós temos a AP1, onde ela está, onde ela se encontra, dentro do CAED. Nós temos a AP2, aonde ela se encontra, no CAED. Nós também, hoje, nós temos também a AP3, o resultado, ela também está dentro do site do CAED. Nós temos também uma avaliação que ela foi aplicada em agosto, que chama avaliação diagnóstica de retorno. Ela também está, os resultados desta avaliação que os alunos fizeram também estão dentro do site do CAED. No CAED, a gente encontra o nome desta avaliação, ela vem como avaliação diagnóstica, né? Sequência de avaliação diagnóstica. Então, nós temos também esses resultados. Nós temos as sequências digitais de atividades também dentro do site do CAED. Possivelmente, vocês tenham algum resultado da escola de vocês, do SARESP, de 2021, também mostrando as habilidades fragilizadas, e também do SAEB, que, de acordo com as vossas escolas, vocês podem entrar, cada um na sua escola, né, o resultado de 2021, e olhar um pouquinho dessas fragilidades que a prova nos mostra, tá certo? Então, nós temos aqui uma gama, né, de evidências, de lugares que eu posso buscar evidências para fazer esse planejamento dessa semana, que é a última desse ano letivo, né, de 2022, e que ela é de suma importância, né, para todo o processo. Então, aqui a gente vai falar um pouco da plataforma, de novo, Rosana, da plataforma de atividade, avaliação formativa do Estado de São Paulo, CAED, sim, pelo que a gente olhou aqui, onde a gente busca as evidências, onde a gente tem o maior número de evidências, né, o que a gente pode buscar nessas avaliações, né. Então, aqui a gente tem o site do CAED, né, essa plataforma, ela traz informações que podem apoiar o fazer pedagógico, ou seja, de alinhar o trabalho dos vossos gestores e vocês, professores, para que fiquem mais próximos, né, das dificuldades de aprendizagem dos vossos estudantes, tá certo? Aqui, a gente traz rapidamente, se o professor ainda não acessou, esse é o ambiente, eu entro pela série, pela Secretaria Escolar Digital, eu entro com o meu login e a minha senha, eu tenho aqui o menu, né, aqui desse lado, onde está escrito Plataforma CAED,
E aqui eu tenho um passo a passo, eu acesso o CAED, eu seleciono o meu perfil como professor, eu entro uns cards, né? Eu entro no card Guia das Avaliações e das Sequências Digitais, eu posso olhar consultas, avaliações e sequências digitais, eu posso olhar um outro card chamado Resultado. Então, aqui a gente deixa aí para vocês, né, o percurso para chegar na plataforma. Peçam também a quem ainda não tem essa expertise, né, de mexer com a plataforma, peça para os vossos coordenadores, né, eu tenho certeza que todos estão à disposição de ajudá-los a olhar para essa plataforma, quem ainda não tem esse contato com a plataforma do CAED. Terceiro, nós vamos analisar alguns itens dessas avaliações do CAED, né? Então, qual foi o trabalho que nós fizemos aqui, né? A gente relaciona também com a importância, né, de se trabalhar com atividades em função do raciocínio lógico matemático. Como que nós fizemos aqui, professores, né? Nós entramos na plataforma do CAED, entramos em guia de atividade de 2022, né? Deixa eu pegar a minha luzinha aqui, meu apontadorzinho. Então, nós entramos na plataforma, fomos no guia de uma determinada escola, né? Nós trouxemos aqui um dado de uma determinada escola do estado, e a gente percebe aqui sexto ano. Então, nós buscamos uma do sexto ano, uma do sétimo, uma do oitavo, uma do nono, né? Nós buscamos aqui qual habilidade que lá, dentro da AD2, da Avaliação Diagnóstica de Entrada de 2022, foi mais sensível, né? Então, aqui eu só tenho 40% dos estudantes que fizeram a atividade, que acertaram a atividade referente a essa habilidade. Aqui, eu tenho uma outra do sétimo ano, que eu fui buscar o resultado na AP1, na Avaliação de Aprendizagem em Processo 1 de 2022, só 29% dos estudantes acertaram essa questão. Eu tenho aqui do oitavo ano, 22% só dos estudantes que acertaram uma questão relacionada a essa habilidade, e aqui do nono ano, só 36%. Como eu falei para vocês, nós vamos buscar os dados na plataforma ou na DE, dependendo dos estudantes que vocês dão aula. Então, eu vou buscar os dados aonde? Na DE, na AP1, na AP2, eu vou buscar na AP3, que vocês têm os dados agora, eu vou buscar na avaliação diagnóstica de retorno, que vocês também têm os dados. E aí nós fizemos o quê? Nós elencamos essas habilidades e fizemos uma conexão com o material do Aprender Sempre. Então, nesse momento que nós estamos, que é da SEI, esse momento de recuperação e aprofundamento, de acordo com a habilidade que eu quero ou desenvolver, me aprofundar, eu tenho uma relação com uma sequência. E essas sequências eu posso levar para a sala de aula, né? Seja ela do primeiro bimestre desse ano, do segundo, do terceiro, ou do quarto, eu posso levar para a sala de aula para que eu trabalhe as atividades com os estudantes, né? Discuta com os estudantes as atividades que estão postas na sequência de atividade. Sempre vamos pensar, né, aquilo que nós falamos do raciocínio lógico-matemático, né, o aluno fazer a leitura dos enunciados, dos problemas, né, porque aí ele tem que processar isso na cabeça, o pensamento e as ideias, ele constrói, a partir do momento que ele está lendo um problema que ele tem que resolver, ele constrói imagens mentais. Ao construir essas imagens mentais, ao formar essas imagens mentais, ele vai buscar dentro do cérebro, né, essa percepção do que ele tem, quais são os conceitos que ele tem, quais são os conceitos que ele vai formando, ele precisa comunicar essa resolução desse problema que ele tem em mãos para resolver, de que forma ele vai comunicar, né? Através da representação, né? E os símbolos, que pode ser por letras, por números, por desenhos, tá? Isso a gente conversou já bastante nas outras formações. Nós trazemos aqui para vocês uma questão do sexto ano. Essa questão do sexto ano, ela tem como habilidade essencial analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos,
tabelas simples ou de dupla entrada e gráficos de coluna agrupadas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos. Então, aqui a gente tem uma atividade que nós fomos buscar lá na plataforma do CAED, nós fomos buscar na avaliação diagnóstica de entrada, vocês podem ir buscar todas essas atividades, que eu posso chamar de atividade, eu chamo de questão, às vezes eu chamo de item, né, situação, problema. Então, eu fui buscar essa questão lá e vi que apenas 40% dos meus estudantes, né, naquela determinada escola, né, acertou a essa questão, né, que é de probabilidade e estatística, e os outros 60 ainda não. Então, a gente sugere para vocês que vocês trabalhem com a sequência de atividade 7, né, do volume 2 do quarto bimestre do Aprender Sempre, que vocês selecionem questões de lá, atividades de lá, olhem a metodologia, né, como se vocês já aplicaram, levem de uma outra forma para ser aplicada, possivelmente vocês trabalharam já com esse caderno, mas selecionem novamente atividades, levem para a discussão dos estudantes, como a gente propõe que vocês discutam essa questão com os estudantes, né? Para conhecer melhor o seu público, uma academia fez um levantamento da idade de seus clientes. Observe no gráfico abaixo os dados desse levantamento categorizados por faixa etária. De acordo, a pergunta é, o aluno tem que analisar esse gráfico, que é um gráfico de colunas, né? Ele tem que saber fazer a leitura, né, do que está na vertical, do que está na horizontal. Então, a gente propõe, né, professores, que os alunos conheçam todos os tipos de gráficos. Será que os alunos conhecem como é composto os gráficos de colunas, como é composto os gráficos de barras e setores, qual é o melhor para aquela determinada pesquisa? Então, aqui o aluno pode ter vários problemas para interpretar essa atividade, né? A gente deixa aí para vocês, embaixo, sempre no PowerPoint, tem se vocês buscarem um PowerPoint para estudar, né? A gente deixa sempre, né? Como a atividade ela está desenvolvida, como os alunos desenvolvem, quais são os problemas, por que será que o aluno erra aqui, né? Se ele não conhece o gráfico, se ele não consegue interpretar, porque ela é bem, se o aluno não prestar bastante atenção, né? De acordo com esse gráfico, quantos clientes dessa academia têm idade maior que 45? Bom, até aqui, vocês percebem, né? 50. Tem aluno que ele não consegue diferenciar, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar 50 com 35, com 50 e vai colocar 135. Ele precisa ter bastante atenção para a leitura. Então, é maior que 45. Então, aqui está de 46 a 60, que é maior de 45. Aqui está acima de 60, que é maior de 45. Pode ser que tem aluno que só vai colocar 50, achando que é só esses aqui. Então, é essa atenção que a gente precisa conversar bastante, a gente fala, os meninos têm falta de atenção. Vocês lembram que nós conversamos bastante, né, dessa atenção que os estudantes precisam ter, de que forma, né, precisamos fazer com que ele leia com atenção o enunciado, que ele leia com atenção a pergunta, né, que ele analise esse gráfico, que ele saiba fazer essa análise de gráfico. Então, é bacana perguntar para o aluno, né? Para que servem os gráficos? Qual é a diferença entre eles, né? Se eles, qual é a utilidade deles no dia a dia das pessoas? Aonde ele vê esse tipo, né, de escrita, né? Que é através de um gráfico. Então, esta é uma atividade que nós temos lá dentro do CAED, nós tivemos um baixo índice de acerto. Não esqueçam, né, como eu falei, lá na sequência de atividade 7, a gente tem atividades que eu posso levar, que podem complementar, né, o estudo, levar para os estudantes essa questão, olhando para essa habilidade essencial. Bom, o próximo é a do 7º ano. A do 7º ano é uma habilidade que é de resolver e elaborar situação-problema,
que envolva a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas, né? Então, aqui já é um caminho, né? Então, é bem interessante essa questão que fala que Marcos percorreu com seu carro 22 quilômetros na cidade e verificou que foram gastos nesse trajeto 2 litros de gasolina. E aí a pergunta é, né? Quantos litros de gasolina o carro de Marcos gastará se ele percorrer 88 quilômetros nessa mesma cidade, né? Aí muitos de vocês e também muitos alunos tem alunos que a gente sabe, né, que são têm uma habilidade muito grande em olhar para a questão, né, e já dar a resposta, aparentemente uma resposta simples, mas uma resposta que envolve a proporcionalidade, né? Se com 22 quilômetros, né, 2 litros, então a cada litro ele faz 11, são 88, né? Então existe uma relação aqui, se o aluno conseguir ver dessa forma, né? Senão o aluno vai lá escrever, né? 2 litros, 22 quilômetros, né? 4 litros, 44 quilômetros, 8 litros, 88 quilômetros, né? Então, cada estudante, ele vai acionar, né, dentro da cabeça, né, ele vai acionar uma forma de desenvolver. Mas aqui a gente tem a ideia de proporcionalidade. Então, aqui é interessante perguntar para os estudantes, conversar, quando a gente trabalha aqui, envolvendo grandezas diretamente, inversamente proporcionais, né, conversar se o estudante sabe o que é uma grandeza, o que eles entendem por proporcionalidade, perguntar a ideia de proporcionalidade, aonde ela está presente, né? Quais as condições para que duas grandezas sejam inversamente ou diretamente proporcionais? Como podemos identificar a proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, né? E aqui a gente também pode entender que os alunos olharem os possíveis erros dos estudantes, né? O que ele pode errar aqui. Eu vou trazer uma do 8º ano. Aí eu não comentei uma coisa, gente, 29 apenas por cento dos estudantes acertaram essa atividade, tá certo? Dessa determinada escola. 71 ainda, lá na P1, não deram conta ainda de resolver um problema que envolve a proporcionalidade, e a gente se vocês tiverem alunos assim, a gente tem, na sequência de atividades 5, volume 2 do 4º trimestre, a gente tem mais atividades que vocês podem levar para a sala de aula para conversar com os estudantes. Aqui nós temos uma atividade do 8º ano, onde nós também fomos buscar lá na AP do CAED, só 22% também dos estudantes, eles acertaram essa atividade, os outros 78% erraram. Então, essa outra atividade aqui, ela tem como habilidade essencial resolver e elaborar situações problema que possam ser representadas por equações polinomiais de primeiro grau redutíveis à forma x mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Vocês percebem que a gente tem aqui uma percentagem de acerto muito pequena, né? Então, Fabiana e Cristina foram a uma feira de livros e aproveitaram para comprar alguns livros de seus interesses. Cristina comprou 3 livros a mais que o triplo de livros que Fabiane comprou nessa feira. Sabendo que Cristina comprou 12, quantos livros ao todo Fabiane comprou nesta feira? Então, aqui a gente pode perceber quais são os erros dos estudantes, né? A resposta correta aqui, né, a gente tem que é 3. Tem aluno que simplesmente vai fazer 3 vezes 3, que é o triplo, né? E vai colocar 9, ele vai fazer essa relação, né? Ou simplesmente tem aluno que vai ver que tem 3 e é o triplo, possivelmente ele adicione 3 com 3 para dar 6. Tem aluno que possivelmente olhe só para os dados, pegue os 12 livros, divide por 3 para dar quantos livros? 4, né? Se ele não sabe olhar aqui para que ele faça essa equação, né? Que ele olhe e consiga fazer essa equação que é necessária, né? Que a gente tem aqui para descobrir quantos livros Fabiane comprou. Nós temos aqui uma outra atividade, que é a do 8º ano. Então, essa é uma atividade do 8º ano que apenas já está lá na AD, tá?
me desculpem, aqui não é sexto, viu, pessoal? Aqui é nono ano, tá? Leio o nono ano aqui, vou pedir para corrigir. Então, a gente tem lá uma atividade do nono ano, tem a habilidade que é reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Então, vamos buscar lá no nono ano, 36% apenas dos estudantes acertaram, os outros 64% erraram. Se vocês puderem buscar para trabalhar, se for necessário na escola de vocês, a sequência de atividades 6 do volume 2 do quarto bimestre me traz aqui atividades referentes à semelhança de triângulos. E aqui, se os alunos não conhecerem, né, não souberem identificar, ela investiga a capacidade dos estudantes corresponderem em triângulos semelhantes por meio da conservação aqui dos ângulos internos correspondentes. Então, se eles não conseguirem, se eles não souberem quais são os ângulos que estão envolvidos em cada triângulo, né, se eles não conseguem fazer essa distinção, né, eles não conseguirão resolver a atividade, né? Então, fica aqui uma sugestão para vocês, tá bom? Aqui a gente vai apresentar brevemente para vocês algumas sugestões para vocês levarem para a TPC, né? Analisem e reflitam sobre as sequências, né, que nós temos do volume 1 e do volume 2 aí, né, do primeiro, do segundo, do terceiro bimestre. Deem uma olhada nessas sequências de atividades, né? Analisem os itens do CAED das vossas escolas, analisem esses itens, olhem também para as avaliações, as atividades que vocês propuseram para os estudantes, né? Para a gente poder olhar as dificuldades dos estudantes e relacionar com as sequências do Aprender Sempre. Construam juntamente com os vossos pares, né? Eu sei que vocês já estão fazendo isso, um plano de ação e intervenção que possa proporcionar o desenvolvimento das habilidades essenciais, com a intenção de recuperar e aprofundar a aprendizagem. E definam também parâmetros que sirvam de referência para acompanhar se os objetivos que vocês estipularam, né, foram alcançados. Tá certo, professores? É um momento muito importante aí do vosso grupo, nas vossas escolas, de se debruçarem nessa semana, a gente promover essa semana. Eu sei que falta pouco, estamos na reta final do ano de 2022, o momento onde todos nós estamos cansados, mas é um momento que está aí, que a gente pode levar, né, a gente pode levar para os estudantes, né, uma semana de estudos, né, para que eles possam avançar na sua trajetória escolar. A gente espera, né, que nós professores, espera que os professores, vocês, né, definam atividades conforme fragilidades ou aprofundamentos de conhecimentos matemáticos dos estudantes, encaminhem orientações, se vocês forem passar lições para os estudantes, detalhadas de atividades a serem realizadas, por meio de um cronograma, desenvolvimento e data de entrega, né? Eu sei, Rosana, 5 dias, segunda, terça, eu nem sei se é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu não olhei o calendário quando é 12 a 20, né? Mas, nesses dias, façam um roteiro para esse estudante levar para casa, para que ele estude. Você está sonhando, Rosana? Os meninos não querem saber. Temos vários meninos que querem saber, né, pessoal? A gente sabe disso, né? Propõem pequenos grupos de desenvolvimento dessas atividades, acompanhem as discussões e o desenvolvimento dos grupos em sala de aula, né? Deixem os estudantes conversarem entre eles, isso é bacana, deixem eles tirarem as conclusões, depois socializem que cada grupo descobriu sobre as atividades, né, que vocês propuseram, recebam as atividades, façam feedbacks, é de suma importância, os estudantes sabem, nós sabemos o quanto eles esperam o nosso retorno, né? Encaminhem esses feedbacks para os estudantes em relação às atividades propostas. A gente deixa aqui para vocês, né, uma sugestão de recurso didático. Nós temos, do ensino fundamental, 60 sequências didáticas que nós podemos utilizar, né? E do ensino médio, que não vem ao caso, mas nós também temos 42 sequências didáticas, certo? Então, vocês fiquem à vontade de buscar essas sequências para levar
para a semana de estudos intensivos. Elas podem, de acordo com as necessidades dos estudantes, elas podem contribuir, né, para essa semana de intensiva que é da SEI, que vocês já estão debruçados no planejamento. Planejem, né? Nós falamos bastante de metodologias ativas, usem bastante o trabalho em pequenos grupos. As pesquisas mostram o quanto o trabalho em pequenos grupos, né, eles ajudam os estudantes, né, a ter mais autonomia, quando eles estão com os pares, eles se sentem mais à vontade de conversar. É difícil? É. A gente já veio falando bastante aqui em nossas formações que eles dão resultado. Tanto a sala de aula invertida, quanto o peer instruction, a gamificação, design thinking, cultura maker, né? Projetos. Às vezes são 5 dias, mas a gente consegue trabalhar com projetos nesses 5 dias, com um mini projeto, a resolução de problemas, né? O quanto é importante levar problemas, discutir o problema. Vamos pensar naquelas etapas que o Polya nos traz, a leitura do problema, a execução de um plano, como o aluno, quais são as dificuldades que o aluno tem para colocar aquele plano em ação, né? Vamos validar essas respostas junto com os estudantes. Aqui espera-se, né? Nós esperamos que os estudantes, depois desses contratos que a gente pode fazer nessa semana, né? Que eles assistam às aulas presencialmente, né? Todas as aulas, que eles discutam as atividades em pequenos grupos, que eles destaquem dentro do que eu propor as palavras que ele não conhece. Quando eu falo para palavra que não conhece, né? Às vezes a gente fala de raiz quadrada, e às vezes o menino do 6º ano fica pensando, tem menino que fala, meu Deus, né, raiz quadrada, né, esse conceito matemático que tem muita criança, não sei se vocês já fizeram essa pergunta, mas o que é raiz quadrada, né? Porque na língua portuguesa, raiz, né, a gente tem raiz da planta, né? Agora, ela ser quadrada, né, é uma coisa bem interessante. Defina o significado das palavras, resolvam as atividades em pequenos grupos, né, que os estudantes resolvam, que eles discutam as suas resoluções no grupo, que eles pesquisem esses conteúdos, se eles estão vinculados com a vida real, construam relatórios, peçam pequenos relatórios, eles entreguem para vocês, deem o feedback, peçam que eles entreguem as atividades de acordo com as datas que vocês, professores, estipularam junto com esse grupo, certo? Sempre uma parceria nossa. Então, nós visitamos o cronograma, refletimos um pouquinho sobre a semana de estudos intensivos, analisamos algumas atividades que estão postas no CAED e sugerimos algumas ações aí para o planejamento. Deixem, por gentileza, a avaliação de vocês, apontem o celular para o QR Code, é muito importante para nós. Deixamos aqui todos os referenciais que nós usamos na formação, bons estudos para todos vocês nessa semana de SEI. Eu vou retomar a imagem aqui para mim. Eu tenho alguns minutinhos ainda para me despedir de vocês e para conversar com vocês, né? Então, estamos chegando na etapa final desse ano de 2022, né? Eu sei que foi um ano também bem árduo, né, para todos nós, professores. Sabemos o quanto nós estamos trabalhando em prol desse aluno, né? Nós aqui desse outro lado, o quanto nós estamos debruçados nessas breves formações que nós fazemos toda semana em relação a TPC, né? Mas se debrucem aí com os colegas de vocês, com os amigos, com os colegas, com os professores, com os gestores das escolas, façam um planejamento que atenda às necessidades dos estudantes, eu falo sempre das crianças com carinho, das vossas escolas, converse com os vossos pares, nós temos muito que dialogar, muito que conversar, né? Nós temos muita prática da sala de aula para conversar um professor com o outro, e com o apoio do gestor, a gente pensar num plano, né, para ser desenvolvido do dia 12 ao dia 20 de dezembro. Temos muitos alunos que precisam desse nosso apoio, nós sabemos, né? Ai, Rosana, mas sim, nós sabemos que está difícil, mas a gente vai chegar lá. Tudo depende de nós, né? Eu tenho certeza disso, né?
É por isso que nós estamos todos juntos, sempre, toda semana estudando, toda semana conversando, para que a gente possa contribuir aí com os jovens, né, com os estudantes, com os jovens, com as crianças das nossas escolas. Que nós somos para eles, nós somos espelhos para eles. Isso eu tenho certeza, né? Muitos se espelham em nós para dar continuidade na vida, nos estudos, né? Levam o nosso prazer de dar aula para casa deles, para a família, certo? Então, meu grande abraço para todos vocês. Fiquem bem, se cuidem. Já estamos chegando na reta final, mas nos vemos em breve, tá bom? Meu coração sempre com vocês. Como eu sempre falo, eu não falo da boca para fora, eu falo da boca para dentro. É uma honra muito grande poder estar com vocês, professores da rede pública, mesmo que seja à distância. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.